Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jaques, professora especialista em concursos públicos, e hoje nós vamos receber mais uma vez o Rômulo Trindade, que é professor de conhecimentos bancários, mas hoje ele não vai falar como professor. Hoje a gente vai entrevistar o Rômulo como um case de sucesso, já que ele é concursado do Banpará. Bem-vindo, Rômulo. Muito obrigada pela sua presença aqui, mas agora você como concursado. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com você. Sempre para mim é uma honra estar aqui participando. E eu espero que a gente possa bater um papo legal e a gente possa motivar você, né? Principalmente você, a fazer o Banco do Estado do Pará. A gente está na reta final, não é, Sim, Rômulo? sim. E a gente vai perguntar coisas para ele de professor também, mas o case de sucesso a gente gosta de trazer aqui porque é experiência, você que é professor e é mentor, trazer a sua experiência como concurseiro e concursado, não é? Uhum. Então, vamos falar um pouquinho da tua história. Você passou no concurso do Banpará como técnico bancário, né? O posto é o técnico Sim, sim, bancário. sim. Foi em 12. 2012. Como foi a tua jornada de estudo? Tu tinhas experiência nas disciplinas? Já trabalhou com banco antes? Como é que foi esse teu contato inicial? Conta pra gente. Karina, o mundo do concurso para mim, ele foi uma verdadeira, assim, batalha, assim, foi uma luta constante. Quando eu comecei, acho que diferente de muitas pessoas que tinham talvez um tempo melhor para estudar, eu não tinha muito isso. Então, a minha carreira de estudo, ela começava muito de um intervalo entre um trabalho e outro. Eu trabalhava pela manhã, fazia um estágio pela tarde, fazia faculdade, e aí o primeiro ano era só A estudando. famosa vida de adulto. Exatamente. Adulto que não é herdeiro, né? Exatamente. Então, assim, o que eu tinha que fazer? Eu queria mudar de vida, eu trabalhava muito, era muito cansativo, porque não é fácil, né? Você acordar cedo, e aí 8 da manhã ter que estar no lugar, e aí eu chegava em casa 10 horas da noite. E assim, o primeiro ano de estudo mesmo era nesses intervalos. Eu acordava às 5 da manhã para estudar, ia até umas 7h30, e aí nos intervalos de um lugar para o outro eu ia escutando os professores. E ouvindo, e aprendendo, e assim eu fui tentando. E não trabalhava com banco. Eu, no segundo ano já de estudo, eu já consegui uma vaga no Santander. Ah, tá. Aí conseguiu ficar um Aí eu já pouquinho prática e teoria, isso, né? aí eu consegui trazer um pouco da prática, eu já estudava, mas eu trouxe a prática, e aí ficou bem melhor. Realmente eu consegui ter mais tempo para poder estudar e, claro, mais condição financeira. Mas no primeiro ano de estudo, por exemplo, quando tu decidiu estudar para concurso, tu não tinhas conhecimentos de banco, de matérias de banco. Foi Nenhum. conhecendo. Eu fiz o que todo concurseiro faz. Tenta fazer um concurso que está aberto. Entendi. Então eu tentei INSS, eu acho que eu tentei guarda municipal, né? O primeiro era aquela tentativa, assim, eu não sabia o que fazer. Não tinha ainda um direcionamento. E aí um dia, graças a Deus, eu tive amigos que começaram a ser aprovados no Banco da Amazônia, no Banco do Estado do Pará, e eles foram me motivando. E aí eu fui para esse caminho da área bancária. Ótimo, ótimo. Foi aonde eu me identifiquei, foi aonde eu comecei, por conta deles também, a querer colocar currículos em bancos privados. Foi quando eu consegui entrar no Santander. Mas assim, eu nunca desisti de tentar melhorar. Porque assim, quem é de banco particular sabe, o banco particular ele tem uma cobrança muito maior. Ele é muito pesado. Então, não é fácil. Você acorda, vai para o trabalho, você bate a meta o ano todo, mas se um dia, talvez um mês ou 2 meses que você não performe tão bem, você não tem a certeza se você vai ter aquele emprego. E aí eu tinha muito medo, eu disse, meu Deus, olha, bom, se eu perder esse emprego, o que eu vou voltar? Eu vou voltar para onde eu estava. E aí eu comecei também a querer continuar a estudar. E aí, pronto, eu já trabalhava 6 horas por dia no segundo ano, e aí eu aproveitava mais para evoluir. Eu acordava às 5 da manhã, continuava acordando às 5 da manhã, estudava mais um pouquinho, e intervalo de dia, até intervalo de almoço, eu cheguei a momentos a pegar assim, almoçava rápido, pegava, ia ler uma apostila e ficava ali, sabe, treinando. Na época tinha muito maratona em Belém, não sei se você lembra. Lembro. Era sábado, aí o que eu fazia? Eu fui professora de maratona, sábado, domingo à tarde. Pois é, o que eu fazia? Eu ia no sábado,
para lá. Um tempo muito bom, não é? Pois é, hoje nem tem, né? Não tem. Mas os alunos, tipo assim, eu ia pro sábado, eu gravava os professores, e aí durante a semana eu ia lá tentando reproduzir o que eles falavam. Toda a regrinha que eles citavam, principalmente português, informática na época, todas as regras eu fui ali recitando. Literalmente, assim, eu nunca fui aquele aluno CDF, mas eu era um cara muito esforçado. Então, assim, para mim, no meu caso, a história desse crachá aqui, na verdade, foi muito... Um close olha o crachá, olha o crachá. Dá um close aí no crachá dele. A história desse crachá aqui, na verdade, foi muito esforço, suor e dedicação. Perfeito. Foi muito mesmo. Assim. Mas as histórias mais bonitas, elas têm essa jornada, né? A jornada do herói, né? Não, sim, sim. Eu acho que eu consigo, hoje eu me orgulho muito mais. Eu acho que quando a gente passa por esses momentos, a gente consegue dar valor mais aonde a gente está. Isso. Então, assim, quando a gente vira bancário, a gente, infelizmente, acaba tendo contato com vários tipos de pessoas. Pessoas boas e pessoas ruins. Atender ao público é... E eu sempre conseguia me lembrar naqueles momentos de valorizar tudo aquilo que eu havia passado até para chegar até ali. Você sonhou estar ali, estar onde você Então eu sempre valorizei mais, eu sempre me alegrei muito mais, sempre trabalhei bastante por isso e assim, hoje eu particularmente sou muito feliz com aquilo que eu faço. Ai, que ótimo. Você já contou uma jornada incrível aqui e eu já percebi, ouvindo, as tuas dificuldades, mas eu quero que você pontue aqui quais as dificuldades que você teve, né? Apesar de ter falado, mas pontua, porque pode ser que alguém esteja assistindo a gente aqui, te assistindo, e esteja passando por essas mesmas dificuldades e se identifique. Quais foram as dificuldades nessa tua preparação até a aprovação no Banpará e como tu conseguiste superá-las? Algumas coisas tu já falaste, mas pontua aqui pra gente. Karina, assim, eu acho que para pessoas como eu, que não tinham tanto tempo para estudar, eu acho que a principal coisa que a gente passa nesse momento é o cansaço, é superar o cansaço. Eu estava vindo para cá no caminho, meditando, e pensando assim que durante esse período eu brigava com outro Rômulo. E esse Rômulo, muitas vezes, ele tinha razão. Ele chegava cansado e ele dizia, cara, você está cansado, vai parar, vai dormir. Você precisa dormir, para que isso? E muitas vezes ele tinha razão. Só que tinha um outro Rômulo dizendo, olha, se você não fizer isso, você não vai conseguir nada. Se você não fizer isso, você vai continuar nessa situação. E aí era uma briga constante. Então, assim, eu acho que a principal dificuldade, hoje eu vejo isso dando aula, né, nos cursinhos, é que muitos alunos eles também têm que vencer isso. É cansativo, é complicado, não é fácil, mas assim, a vida infelizmente não para. Então, assim, eu tenho um pensamento comigo, a vida não vai parar para que a gente possa fazer aquilo que a gente quer. A gente muitas vezes vai ter que encaixar em intervalos de tempo e a gente vai ter que fazer. Porque a vida não vai parar. Como você mesmo falou, nós não nascemos herdeiros. Né? Então, assim, a vida de uma pessoa que quer mudar de vida, que até intitulo que seja Deus colocando isso no nosso coração, é aproveitar o tempo que tem. Um pouquinho que a gente tem, mas fazer o melhor com o pouco que tem. Porque se eu sou fiel hoje no pouco, se eu só consigo estudar meia hora, mas eu estudo meia hora, um dia, quem sabe, Deus não me coloque no muito. Né? E hoje, olha, graças a Deus, hoje eu trabalho 6 horas por dia, né? Eu trabalho 6 horas por dia. Já teve momentos que eu trabalhei de 8 às 2 horas da tarde. Então, 2 horas da tarde eu estava em casa. E aí eu pude fazer outras coisas. Ter tempo agora, inclusive, para ajudar outras pessoas a conquistar o sonho do concurso. O estudo, ele te dá essa possibilidade, ele abre portas para que você tenha mais tempo e você consegue fazer os seus projetos acontecer. Isso, eu digo que o estudo, ele nos leva a lugares inimagináveis. Né? Assim, cada um de nós, assim, eu fico até emocionada quando eu digo isso. Eu estudando, já cheguei a lugares que eu nem imaginava, que não fazia nem parte dos meus sonhos. Eu sonhava até aqui e eu cheguei em lugares que eu não sonhava, assim. A entrevista contigo, mas agora eu me emocionei. Não, mas passa, né? Por exemplo, eu sou autora da editora Saraiva. Eu não sonhava quando eu era estudante de direito, que eu ia na Jenkins, agora virou um bate-papo, que eu via aqueles livros, eu não sonhava em achar, né? Não é que eu não tenho ambições, mas eu não achava que um dia eu ia ser autora de livro, né? Qual é a sensação de aparecer ali? É muito, assim, não é nem pela remuneração, porque a gente nem é tão remunerado, porque as editoras ganham mais, o percentual é bem maior do que o do autor, mas é uma satisfação
satisfação de você ver um livro, da pessoa ter estudado no teu livro, passou, é um negócio assim que não tem o que explicar. Então, assim, o estudo nos leva a lugares inimagináveis. Provavelmente, tu já foste em posições e viagens e sensações, o prazer de presentear alguém que tu amas, enfim, que o estudo te proporcionou. Eu acho muito engraçado. Às vezes a gente está passando, né, os alunos passam, às vezes a gente vai escutando, olha aquele professor lá. Teve uma aluna que a gente se encontrou ali, eu estava viajando, nossa, ele é meu ídolo. E aí comentando, e me mandaram depois o áudio dela falando. Eu disse, meu Deus, quando foi que eu virei ídolo de alguém? É legal essa vida. Porque de a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe o que a gente passou para chegar onde a gente chegou. Então, na verdade, a gente não se sente melhor. Isso, não. A gente se sente a gente faz igual. Intuitivamente. Não é para chegar naquele lugar, a gente faz intuitivamente. E assim, hoje eu continuo me sentindo como os meus alunos, continuo tendo aquela noção. Hoje eu sinto mais o que eles passam. Então, quando eles chegam comigo e dizem, professor, eu não estou aguentando, eu estou cansado demais, eu estou exausto. Hoje eu consigo dizer para eles bem melhor como eles têm que pensar. Qual é a forma que a gente tem que ver isso? Porque assim, tudo tem uma visão em relação àquela situação. A situação, ela acontece, mas tem formas de você enxergar aquilo. Você pode enxergar de uma forma que vai fazer você desistir. Isso. Ou você pode enxergar a mesma situação, vendo ela como uma oportunidade para você crescer. Perfeito. E em algum momento, em alguma forma, você vai chegar em algum objetivo. Então é a forma como você enxerga aquilo. Então tem muita gente hoje, por exemplo, eu tenho alunos hoje que choram comigo quando fazem 39 pontos. Eles choram porque não estão fazendo 42, que hoje é a pontuação mínima para passar no Bampará é 42. E eles choram por estar fazendo 39. A minha visão para eles é diferente. Eu digo, olha, só está faltando 3 pontos. Isso. Então está faltando 3 pontos para 42. Então eu consigo mudar essa forma. Como a mente trabalha, isso, né? Exatamente. Falta só isso. E essa forma de enxergar é o que vai fazer você não desistir. Eu já corri meia maratona. Eu já corri, há alguns anos eu corria meia maratona. Quando eu começava a correr, eu dizia, falta 21, falta 20, falta 19. Agora só falta 5 quilômetros. Quando só falta 5, tu já tá... É a mesma coisa com o aluno, só falta 3, 4 questões. Olha, eu tinha vontade de conhecer a Pedra da Gávea. Pedra da Gávea. E aí, o pessoal, quando eu queria conhecer lá, o pessoal dizia que já tinha experiência, dizia, olha, você é fofinho demais, dá um tempo, treina um pouco mais, se prepara. É íngreme. E aí eu me lembro que eu queria subir, e eu contratei uma pessoa para me ajudar a subir lá. E esse cara, ele foi para mim, hoje ele faz parte, mal ele sabe disso, mas ele faz parte da minha técnica de estudo, que eu passo para meus alunos. Ele nunca apontava lá pro topo. Ele dizia assim para mim, olha, vamos andar até ali, que ali tem um lugar que a gente vai bater uma foto. Aí eu andava até ali, cansado. Aí ele, senta um pouco. Aí, vamos andar até ali a gente vai bater uma foto. E quando ele dizia isso, o que eu pensava? Eu dizia, eu vou andar até ali, eu vou desistir. De lá eu vou bater essa foto que ele falou e vou voltar. Aí depois ele me vinha com outra ideia. Quando eu menos esperei, gente, que incrível. Eu encostei na pedra. E assim, quando você encosta mesmo na pedra lá da Pedra da Gávea, quando eu encostei, eu falei, meu Deus, como foi que eu cheguei aqui? E aí você olha para lá e fala, meu Deus, se eu já cheguei aqui, o tempo que eu tenho para voltar e desistir, é melhor logo aproveitar e tentar terminar de subir. E foi o que aconteceu, né? Eu até brinco, eu sou o primeiro gordinho a chegar na Pedra da Gávea. E é assim que o professor faz com o aluno também, exatamente. Né? Mais um. Então, assim, a gente vai pontuando esse aluno para que ele chegue, vá batendo as metas, e aos poucos, e quando ele menos esperar, ele fez 500 questões, ele fez 1000 questões. E assim. E ele passou em 1, 2 ou 3 ou mais concursos. Então, eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter hoje. Perfeito. Sabe? A gente tem que ter pontos, métricas e ir batendo cada meta e se alegrando com essas metas até a gente chegar no objetivo. Perfeito. Quero te perguntar agora o seguinte: você passou no concurso. Sim. Passou. Quanto tempo você demorou para ser chamado? Como foi a sua recepção? Como é que é a recepção do Bampará para o novato, para o que chega? Como é que é lá dentro? Como é que é a ascensão, certo? Você entra como técnico bancário e como o banco te aproveita? E até onde você pode chegar? Olha só, assim, quando eu fui aprovado, como eu te falei, eu fiz 2 anos de estudo. No segundo ano, eu também estava estudando bastante. Quando eu fiz a prova do Banco do Estado do Pará, eu me lembro que eu saí daquela prova assim muito triste.
eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu tinha passado. Essa era a noção que eu tinha. Porque nem eu estudava tanto que eu nem acreditava que eu em mim mesmo, eu já não disse, não, poxa, eu já tentei, mas não tá dando, eu não sei toda a matéria. Quando eu fiz aquela prova, eu saí com aquela noção, eu falei, poxa, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu sabia aquela questão, eu sabia. E eu vim muito triste, eu esqueci a prova. Aí o que aconteceu? Quando saiu o resultado, eu tinha passado em 8º lugar no Banco do Estado do Pará. Olha! 8º lugar. E eu nem sabia. E eu já tinha passado em outro concurso no Banco da Amazônia, em 28º. E uma amiga me liga e fala assim, Rômulo, parabéns, tô tão feliz por ti, você passou em 8º lugar. Eu falei, não, acho que você se enganou, eu passei em 28º. Porque eu tava pensando em Baza e não no Bampará. E aí foi quando eu fui olhar, eu tinha passado em 8º lugar. E assim, eu não demorei, no meu caso, eu não demorei muito. Meu concurso, acho que homologa em outubro, talvez outubro para novembro. Em janeiro, como eu estava em 8º lugar, em janeiro eu estava no Banco do Estado. Então, eu já estava lá assumindo. E assim, foi muito bacana, porque assim, eu tive 2 possibilidades de escolha. Eu tinha Baza, o Baza e o Bampará me chamaram assim, muito perto. Uma semana um me chamou, na outra semana o Bampará me chamou. E aí, uma vaga era para Tailândia e outra era para Belém. Só que até então eu só sabia que eu ia pra Tailândia. Aí eu me lembro que a minha avó na época chorava, orava, Deus, não deixa o Rômulo ir pra Tailândia. Tailândia era o quê? Era Baza? Era Baza. E aí chegou um dia que a minha avó chama minha mãe e fala, olha, eu acho que a gente vai ter que ir pra Tailândia, porque eu já pedi pra Deus e Deus, eu acho que ele quer mesmo que ele vá pro Baza. Acho que 2 dias depois chega uma carta do Bampará me chamando para ir para lá. E assim, a recepção foi muito boa. Eu acho que o que me fez hoje escolher o Banco do Estado do Pará foi aquela senhora que me atendeu. E ela falou assim, olha, vem pra cá, aqui é muito bom, aqui tu vai gostar, o nosso Sodex é legal. Famoso. Famoso Sodex é legal. Aqui a nossa PL é muito boa, você vai gostar. Aqui a gente precisa de profissionais como você. E assim, cara, ela me motivou tanto. E eu optei pelo Banco do Estado do Pará. E assim, olha, eu não me arrependo. Assim, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, o Banco do Estado foi quem me ajudou, quem financiou muita coisa. Então, assim, quando a gente é recepcionado lá, eles vão fazer um levantamento sobre a sua experiência, o que você já trabalhou. E, claro, vão tentar encontrar a melhor forma de encaixar você dentro da sua experiência profissional. Agora, assim, a gente, onde tem muitas vagas, é para a área mesmo da agência, né? A área de agência, do atendimento. Mas algumas situações, a depender da tua especificidade do teu currículo, o banco ele tem muita necessidade também em outras áreas. Então, se você tem alguma característica que possa fazer o banco aproveitar para uma outra área, ele vai colocar informática, vai para informática, sim, administração, vai para administração. Bastante. E assim, eles fazem muito bem essa análise. Agora, assim, bom, eu falo pelos cotovelos. Então, assim, eu tinha que ir para a agência. Tinha que atender. Eu gostava. Era o perfil de contato com o público. Era o perfil. Então, eu passei mais de quase um ano e meio na agência, atendendo, falando com as pessoas. Eu gostava muito, atendia, sempre gostei de ter esse contato com o público e me dei muito bem. E assim, a ascensão no Banco do Estado, ela vai aparecendo à medida que você vai ganhando experiência e vai abrindo processos seletivos, onde você vai se inscrevendo. A própria agência te dá muitas oportunidades. Eu já trabalhei na área de cobrança do banco, já trabalhei negociando as dívidas das pessoas que estavam com um nível de endividamento mais elevado. Hoje eu trabalho na área de câmbio. Então, assim, muitas oportunidades vão aparecendo e o que esse funcionário tem que fazer é preparar o currículo para isso e se inscrever, né? Se candidatar àquela vaga. E assim, graças a Deus, eu consegui conhecer várias coisas do banco muito legais. Perfeito. Então, você entrou em 2012. Sim. E estamos em 2025. Sim, então, você tem, mais de uma década aí de Bampará, né? Vou te fazer a pergunta que eu adoro fazer essa pergunta para case de sucesso, você até já está adiantando, mas ter passado no Bampará mudou a tua vida? Bastante. Eu acho que a sensação de saber que você pode, quando você sabe estudar, você pode ser aquilo que você sonhar, é muito importante. E quando você tem a primeira realização, que você viu que deu certo, que a sua técnica de estudo deu certo, aí você consegue sonhar outras coisas.
Você consegue pensar, cara, se eu quiser eu posso trabalhar no Tribunal de Justiça, se eu quiser eu posso ser auditor da Cefa, se eu quiser eu posso, porque eu sei o caminho para isso, né? Então, assim, é muito bacana. Então, quando eu entrei no Banco do Estado, ele também me dá isso, sabe? Me dá essa possibilidade de poder sonhar e ter tempo para isso. Hoje eu trabalho 6 horas por dia e eu tenho um tempo livre para tocar os meus projetos. Então, assim, o Banco Pará me ajuda muito nisso. Perfeito, perfeito. Rômulo, agora aquela nossa pergunta final. Se alguém agora chegasse para ti, tá meio desmotivado para fazer essa prova, a gente está na reta final, ele se inscreveu já, tá desmotivado, tá meio querendo não fazer, não tá acreditando muito, e ele te perguntasse, será que eu faço essa prova? Vale a pena fazer essa prova? O que eu faço? Né? E aí tu pode falar também como mentor, como professor, nessa reta final, o que eu tenho que fazer para tentar conseguir essa vaga? Olha, bom, para você que está desmotivado, que está querendo desistir, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer que Deus está do teu lado e Ele ajuda a gente nesse processo. Então, toda vez que eu me senti desmotivado, que eu me senti triste, que eu quis desistir, a outra pessoa que estava do outro lado era Deus. Eu sempre me peguei muito a Deus e as minhas conversas com Ele me ajudavam muito a conseguir passar por aqueles momentos difíceis. Então, como eu falei para você, a vida ela não vai parar para que você só estude para concurso público. Isso não vai acontecer. Infelizmente, né? A gente tem as nossas responsabilidades, a gente tem nossas contas para pagar, mas a gente precisa tentar. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Então, se eu só tenho 1 hora para estudar, estuda essa 1 hora. Se você só tem 2 horas para estudar, estude essas 2 horas. É isso que você precisa. Se você fizer um pouquinho todo dia, mas com constância, você vai chegar mais perto do seu objetivo. E cada dia que você estuda 1 hora, 2 horas, você está muito longe de onde você estava e mais perto de onde você quer chegar. Então, hoje seria muito legal eu ter condições financeiras para poder passar 5, 6 horas sentado só estudando, seria maravilhoso. Mas hoje, se eu não tenho essa possibilidade, então estude com o que você tem. Use a ferramenta que você tem. Eu lembro de uma história, Karina, de Davi. Né? A história de Davi é muito bonita, porque Davi, antes de ser rei, ele se envolveu numa batalha com um gigante. E aí, essa história que está na Bíblia, ela narra que tentaram colocar em Davi, para lutar com esse gigante, uma armadura, a armadura do próprio rei. E a história conta que ele nem conseguiu andar com a armadura. E aí, o que Davi fez? Davi pegou, tirou a armadura, pegou 3 pedras. 3 pedrinhas. E dessas 3 pedrinhas, ele vai lutar com um gigante. A história conta que foi com uma pedra que ele derruba aquele gigante. E essa história, ela sempre me ensinou uma coisa. Deus, ele vai usar a pedrinha que a gente tem para vencer o gigante. Então, às vezes, a gente quer a ferramenta dos outros. Talvez a gente olha para o colega do lado e a gente queria ter as 10 horas que ele tem para estudar. A gente queria ter o tempo, a gente queria ter a idade dele para estudar. Tá legal? Mas a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que usar a ferramenta que a gente tem. E vai ser com essa ferramenta que Deus vai abrir as portas para a gente. Então, eu posso te dizer uma coisa. Eu passei. E eu passei, não foi com 5, 6 horas de estudo. Foi nesses intervalos. E foi com essa pedrinha que hoje me fez chegar aonde eu cheguei. Ser aprovado e poder chegar hoje com você, ter a honra de estar aqui contando essa história e dizendo para você, olha, Karina, existe sim a possibilidade de alguém que não tem tanto tempo ser aprovado. Agora, claro, constância. Você não pode desistir. Você tem que ir contra você tem que lutar até o final e dizer, eu acredito, eu vou conseguir. E a cada 1 hora, 2 horas que você vai empilhando nos seus estudos, mais preparado você está. Cada questão que você faz, mais preparado você está e mais fácil vai ser essa prova. E um belo dia, quando você fazer essa prova, talvez você saia e diga, meu Deus, caramba, eu acho que essa aqui foi a minha prova. E quando eu menos esperar, talvez eu nem passe entre os 200 primeiros. Talvez eu seja, ou você seja, na verdade, o primeiro colocado desse concurso. E você jamais imaginaria com isso. Mas foi fruto da sua constância, da sua dedicação e de você acreditar nos estudos. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que acreditar nos estudos. Você tem que acreditar, principalmente quando você não vem de uma família que te permita isso, que te dê esse suporte. Então, acredita no estudo. Acredita muito mais. Você
muito mais, precisa acreditar nisso. Porque é a ferramenta que Deus usa para abrir a porta para os seus sonhos. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, foi emocionante mesmo. Mas aí eu quero pedir o teu @, porque além de concursado, você também ajuda outros estudantes, outros concurseiros a passarem. Qual é o teu @? Olha, Prof. Rômulo Trindade. Se você quiser adicionar, fica à vontade. Eu estou ali para te ajudar também. E se você quiser conversar, eu também estou lá para isso. Obrigada, Rômulo. Foi um prazer ouvir a tua história de sucesso. E quando sair Banco do Brasil, você vai estar aqui para falar de conhecimentos bancários. Perfeito. A gente encerra mais uma entrevista aqui no Liberal Concurso. Eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.